vocês? Aqui quem fala é a Jaque Freire e está começando mais um episódio do nosso JaqueCast, o podcast mais incrível sobre autoconhecimento e espiritualidade. E se você é novo por aqui, já vai seguindo a gente aqui no Spotify e me segue também nas minhas redes sociais. O meu Instagram é @JaqueFreire e eu tô sempre postando coisas incríveis para vocês também por lá. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como se reconectar com a nossa essência. Como que nós podemos fazer esse resgate e se reconectar com quem nós somos verdadeiramente. E aí, ficou curioso, curiosa? Então vem comigo. Primeiro de tudo, Jaque, por que você decidiu falar desse tema? Gente, ultimamente eu tenho recebido várias mensagens, muito amorosas, dizendo que eu tenho mudado bastante. Já que você mudou, já que tá diferente. E aí eu comecei a refletir sobre isso, Realmente eu mudei. Todos nós mudamos, gente? A mudança, ela é uma coisa natural, ela faz parte do fluxo da vida. Nós não somos mais aqueles mesmos bebês, de quando a gente nasceu. Então, claro, todos nós mudamos, mas o que eu sinto que foi a minha virada de chave foi todo esse processo de resgate, de reconexão com a minha essência. De eu começar a entender mais sobre mim mesmo e quem eu sou em essência. Eu acho que isso foi, crucial para a minha mudança nos últimos tempos. E claro, gente, eu não posso negar o Theta Healing, Vocês sabem que eu sou Theta Healer e o Theta Healing acelera muito os nossos processos também, Mas ele é uma dessas ferramentas que faz parte desse processo que eu vou falar aqui hoje. Então, eu vou falar para vocês o que deu certo para mim, o que tem dado certo para mim. E é o que eu acho, que pode ajudar muitas pessoas. Eu sei que cada pessoa é única, tem o seu próprio processo. Mas o que eu vou falar aqui, eu acho que pode ajudar muitos de vocês, certo? Eu dividi esse resgate, da essência em alguns processos, algumas etapas. Não quer dizer que essas etapas têm que acontecer uma após a outra. Na verdade, eu acho que muitas delas acontecem em conjunto, Como se fosse ali tudo ao mesmo tempo. Mas eu vou falar aqui de forma separada para vocês, só para ficar mais didático e um pouco mais fácil de entender, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para as etapas desse processo de reconexão com a essência. Então, gente, a essência é algo que está dentro da gente, Todos nós temos. E eu vejo a essência como esse sol que está brilhando sempre dentro da gente. E a gente sabe quem nós somos em essência. Só que em alguns momentos da vida a gente pode acabar se esquecendo, a gente pode acabar se perdendo e esquecendo quem nós somos verdadeiramente. Eu falei lá no post do Instagram exatamente sobre isso, que as crianças, elas são muito conectadas. Elas simplesmente são, elas têm essa liberdade, elas não têm tanto medo, tantas amarras, tantos empecilhos aí no caminho, Elas simplesmente são e elas fazem aquilo que amam, que dão entusiasmo para elas. E em algum momento da vida a gente começa a ficar todo amarrado, vamos dizer assim, a gente meio que se perde um pouco ali no meio do caminho, E pra mim a primeira etapa é isso, é essa etapa de limpeza e sair da nossa bolha, Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Então, eu era uma criança que eu não era tão tímida, eu adorava estar entre amigos, eu era comunicativa, fazia brincadeira, Eu era uma criança, bem livre. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, às vezes a gente vai, nossa, o que fulano vai pensar? Se eu fizer isso, será? A gente começa a se perder por tudo que vão falando, tudo que tá de fora. A gente é bombardeado com muita coisa, a vida toda você tem que ser assim, ser assado. São vários rótulos que a gente recebe. E às vezes, em alguns momentos, a gente começa a se identificar com tudo isso que as pessoas estão dizendo, com todos esses rótulos que a gente vai recebendo. E a gente simplesmente esquece, Deixa essa essência ali escondida, é como se criasse, eu vejo que é como se fosse aquele dia chuvoso, aquelas nuvens, várias nuvens carregadas vão se formando ali na frente da nossa essência e a gente não consegue ver direito. A gente sabe que tem luz ali atrás, que a gente sabe que tem a luz em algum lugar, só que todas essas nuvens carregadas de chuva impedem que a luz passe, vamos dizer assim. Então o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é de limpar, limpar essas nuvens, deixar chover, fazer com que isso saia do meio, que o vento leve essas nuvens para que o sol possa brilhar dentro da gente. Então vamos lá, por partes. Sair da bolha. Como que foi esse processo para mim?
né, que pode ser que ajude vocês. Quando eu saí da minha bolha foi quando eu saí do Brasil, praticamente, né? Quando eu vim fazer intercâmbio, quando eu vim e me deparei com uma realidade totalmente diferente da minha, do outro lado do mundo. E aí eu comecei a ver que algumas das minhas crenças, algumas das coisas que eu acreditava, não eram bem a realidade, sabe? Tipo, fiquei, peraí, não é bem assim, não é do jeito que eu pensava. Nossa, aí eu comecei a perceber o quanto eu era preconceituosa, quanto eu tinha preconceito religioso com as pessoas, o quanto eu julgava muito sem perceber. Eu comecei a ir de encontro com essas coisas que estavam dentro de mim, né? Então, às vezes, muitas vezes, saindo na nossa bolha, observando o que tá fora, realmente abrindo os olhos e vendo a realidade nua e crua, isso vai começar a mexer nas nossas crenças e padrões que estão aqui dentro. A gente vai começar a pensar, opa, peraí, não é bem assim. Nossa, eu tava muito iludida nisso aqui. E aí é que a gente começa a querer olhar pra dentro, a fazer esse mergulho pra dentro e dizer, não, peraí, tem coisas aqui que precisam ser mudadas. Isso aqui não pode continuar desse jeito. Quando a gente sai da nossa bolha, a gente tem esse choque de realidade e vê que, peraí, as coisas têm que mudar dentro da gente, sabe? Então, pra mim, essa coisa do sair da bolha pode te ajudar nisso, né? Mas aqui, não se percam. O mergulho aqui é pra dentro. Você tem que ir pra dentro. O autoconhecimento é o caminho pra gente chegar até o sol, né? O autoconhecimento e a espiritualidade, eles são esse mapa que vai levar a gente até o nosso sol, que é a essência, e também vai fazer com que a gente consiga, né, expandir cada vez mais. Então, assim, quando você sai da sua bolha, começa o seu processo de expansão de consciência. Pelo menos foi assim comigo. E aí, ao você começar a expandir a sua consciência, você começa a se conhecer mais, saber mais do que tá fora e do que tá dentro também. Porque o que acontece dentro acontece fora. O micro no macro, o macro no micro. Tô viajando muito? Deixa eu voltar. Então, assim, ao me deparar com tudo isso que estava aqui fora e eu ver que a realidade não era bem aquilo só que eu tava ali no meu mundinho, eu vi, nossa, eu tenho que mudar. E aí, a Jaque fez aquele mergulho pra dentro. E aí, quando eu entrei lá dentro, eu vi que tinha muita coisa que precisava ser limpa, que tinham muitos quartos que estavam escuros, né, empoeirados, precisando de uma limpeza. Então é isso, gente. O primeiro processo é você curar os seus traumas, os seus medos, tirar todas essas nuvens carregadas da frente, para você conseguir, né, ver o caminho, né, conseguir que entre luz para que o caminho seja iluminado, né? Então, o primeiro passo vai ser esse. Esse passo, gente, requer coragem, olhar para suas crenças, olhar para o que você acredita e ver o que é realmente meu, o que eu absorvi e tive como verdade porque me falaram, né? Nossa, pessoa XY, eu preciso perdoar porque isso tá trazendo aprendizado de uma forma não tão legal pra minha vida. Ou, sei lá, nossa, eu guardo tanto rancor, tanto ressentimento dentro de mim. Quando você faz esse mergulho e começa a se conhecer, é que você vê tudo isso. Então, eu já te digo de antemão que pode ser, sim, um processo doloroso, que requer muita coragem, né? Porque você vai olhar para suas sombras, né? Que o pessoal chama muito de shadow work, né? Que eles chamam em inglês. É trabalhar as suas sombras. Todos nós temos luz e sombra. Enquanto você ficar negando e colocando as suas sombras para debaixo do tapete, pior vai ficar. Né? Esse chamado para você olhar para isso vai ficar cada vez mais e mais forte e vai chegar num ponto que você não vai ter como recusar mais essa ligação, certo? Então, a primeira fase é isso, sair da sua bolha e fazer a limpeza, toda essa limpeza nas suas crenças, nos seus medos, perdoar. Talvez nessa fase você pode precisar de ajuda, né? Se tem coisas, sei lá, se você passou por traumas muito fortes na sua vida ou se para você é muito difícil, não tem problema nenhum, né, você pedir ajuda. E hoje com a internet tem muitas pessoas incríveis, né, é bom que você tenha mestres, mas assim, gente, só quem pode fazer isso é você. As pessoas podem no máximo te ajudar, trazer conhecimento pra você, é o que eu tô fazendo aqui nesse podcast, mas a transformação tem que partir de você, né, o desejo de mudar e de ver que é possível sim mudar tudo isso que tá aí, né, todas essas coisas que tem te incomodado, todas essas marras, é possível limpar esse céu, né, fazer chover. Mas vai depender de você, ninguém pode passar pelo processo por você, certo? Depois que a gente limpa tudo isso, tira os medos, tira os traumas, vê o que realmente faz sentido pra gente, chegou a parte de começar os questionamentos. Isso mesmo.
Já que as terapias holísticas que você falou lá no começo, né, terapia, os estudos, onde que entra isso? Eu acho que vai servir muito bem nessa primeira fase, né, de limpeza, que você está ajustando, que você está revendo seus conceitos, né? Tem várias terapias de cura e terapia mesmo normal, que podem te ajudar muito nisso, no seu equilíbrio emocional, de você balancear suas emoções. O Theta Healing vai mexer muito nessa questão das crenças, né? A meditação também ajuda muito você a escutar, né? Se conectar com você mesmo e observar a sua mente, né? Se colocar como observador. E os estudos também vai entrar tanto... Essa parte e os estudos vão te auxiliar muito nesse começo e também na parte dos questionamentos, né? Você se aprofundar mais no autoconhecimento, na espiritualidade, vai te ajudar demais, né? Nessa parte dos questionamentos. E também, claro, nessa parte inicial, né? Então, as terapias e os estudos, eu acredito que entra com muita força nessas duas etapas, vamos dizer assim. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês que é importante, né? Do autoconhecimento, da espiritualidade e tudo mais. Que eu falei pra vocês que ela é um mapa, né? Pra poder chegar lá no sol, certo? Tá. Só que não é um mapa, um GPS igual o Google Maps, não. Que você simplesmente bota o endereço, né? E já vai o caminho todo bonitinho, já mostra o caminho de onde você sai, o caminho inteiro até onde você tá indo. Não é exatamente assim. Por isso que também requer muita coragem e confiança, que nem eu falei antes. Por quê? Porque o caminho, ele é revelado aos pouquinhos. Aos pouquinhos vai entrando luz e vai iluminando e você vai entendendo. Ao passo que você vai se conhecendo, né, que você vai mergulhando na sua espiritualidade, esse caminho vai sendo revelado aos poucos. Por quê? Imagina só que você é a bela adormecida. Isso mesmo. Passou anos e anos dormindo. E aí, de repente, você desperta, abre os olhos. E aí, quando você abre os olhos, entra uma enxurrada de luz. É tanta luz que te cega. Olha isso. Então, por isso, o Criador, ele é tão inteligente, tão amoroso, que ele faz esse processo aos pouquinhos. Porque se você acabou de abrir os olhos, acabou de despertar, e entra aquela enxurrada de luz, você vai cegar, você vai enlouquecer. Então, é um caminho, né? Essa caminhada, por isso que ela acontece aos pouquinhos, é para o nosso próprio bem, né? E a gente também já vai treinando a confiança. Você vai colocando o pé e o Criador vai colocando o chão. E aos pouquinhos, esse caminho vai ser revelado e você tem que confiar, mesmo sem ter certeza, mesmo que você não consiga ver muito nitidamente ali, né, o destino final, você tem que continuar sua caminhada confiando que no final vai dar tudo certo. Tá, já que você falou dos questionamentos, vamos voltar nisso. Essa fase dos questionamentos, ela pode também começar junto lá com a limpeza. Não necessariamente você tem que limpar tudo, até porque, gente, pra limpar tudo, não sei se uma vida é suficiente. Mas assim, quando você já tiver feito um pouco de limpeza, eu acho que você já pode começar a se questionar, certo? E o que são esses questionamentos, Jaque? Nossa, os questionamentos são muito poderosos, na minha opinião. Quem que eu sou? O que eu vim fazer aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui pro planeta Terra só a passeio? Né? Ou será que eu tinha alguma coisa para aprender? Eu tinha alguma missão aqui? Né? O que é que fica em mim depois que a gente tira todos esses rótulos e embalagens, vamos dizer, títulos que nos dão, né? Quem eu sou, sem eu dizer o meu nome, a minha profissão, o meu estado civil, o que eu faço, os meus hobbies. O que eu sou? Quando eu tiro tudo isso da frente, quem eu sou, tá? Pra onde eu vou? Então, não, tem vários questionamentos aqui que você pode fazer. No que eu sou bom, boa? No que eu não sou bom? É importante você saber no que você não é bom também, né? Porque aí você já vai descartando. Pra quem tá muito perdido na vida, é muito bom você começar, o que eu não quero? Aí você já vai descartando uma coisa e outra. Eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não quero mais aquele trabalho sem propósito, não sei o quê. E você vai tirando algumas coisas do meio. E aí, com o tempo, você vai tendo clareza do que você quer, né? Então, esses questionamentos são muito poderosos para você resgatar, né? Para você se resgatar. Quais são os meus dons e talentos? Como eu posso dividir isso com o mundo? Como eu posso servir? O que eu gostava de fazer quando eu era criança? Né? Porque a nossa criança,
Que nem eu falei lá no início, ela é muito conectada. Eu, por exemplo, quando era criança, gente, eu dizia que eu queria ser psicóloga. Porque eu achava incrível poder cuidar de algo que você não pode tocar. Eu já sabia que eu queria trabalhar com algo sutil, né? E a minha cor favorita, se você entende um pouco das cores, da energia das cores, era o lilás e o roxo. Enquanto a maioria das crianças gostava, a maioria das meninas gostava de rosa, eu gostava de lilás. Uma cor extremamente espiritual. Então, assim, a nossa criança, ela sabe muita coisa da gente, vamos dizer assim, porque a gente não tem todas esse monte de nuvem em torno da nossa essência. Então, a gente se conecta muito mais fácil. Então, tenta, não que você tem que voltar a ser criança, mas, tipo, resgata essas coisas que te faziam feliz quando era criança e que você achava que queria ser, vamos dizer assim, né? E pode ser que você não queira ser exatamente, eu vou ser profissão X, mas, o que tá ligado à profissão X que eu gosto? E isso vai fazer você se conhecer muito mais, né? Isso vai abrir um pouco a sua mente com relação a isso. Já que eu tenho muita dificuldade de reconhecer os meus dons e talentos. Gente, eu também tinha. Porque hoje eu vejo que os meus dons e talentos, eles não são dons, assim, tão óbvios, que você bate o olho, pelo menos eu, né, acho isso, e vê naturalmente, né? Na minha família tem muita gente que canta, que sabe tocar, tem gente que é incrível no desenho, tipo assim, são dons e talentos muito óbvios, né? E às vezes, sim, o seu dom é ensinar, às vezes o seu dom é passar conhecimento, às vezes o seu dom é escutar, né? Aquela pessoa que tem empatia de entender o outro. Às vezes é uma coisa assim, mais sutil, que você realmente vai ter que parar. Não. No que as pessoas sempre me procuram, né? Fulano, quando precisa disso, sempre me procura. Ou então você pode perguntar aos seus amigos, às pessoas que são mais próximas de você, né? Que realmente querem o seu bem. Chega pra ele, fulano, assim, quais qualidades você consegue ver em mim? Né? Que você acha que eu sou boa, que eu sou bom? E você vai ver que com o tempo, depois de você fazer esse exercício, vai ficar mais natural e você vai conseguir reconhecer quem você é com mais facilidade, certo? E do que você gosta. Tá, agora que provavelmente você já entende um pouco melhor sobre você, tá passando da hora já, né? De começar a fazer as coisas que você ama e seguir as suas empolgações. O que faz o seu coração vibrar? Nossa, eu amo estudar. Eu amo estudar sobre espiritualidade, já que eu amo me conhecer, eu amo ajudar o próximo, eu amo dançar, eu amo pintar, eu amo construção, sei lá. Vai muito de cada pessoa. O que você ama fazer? Quais são as suas empolgações? O que dá aquele brilho no olho que você, nossa, eu poderia fazer isso todo dia, toda hora? Começa a fazer mais disso, né? Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente tá se conectando com a nossa essência, certo? E isso também vai te trazer ainda mais conhecimento sobre você. Você vai começar a entender mais o que você quer para sua vida. Nossa, eu fiz isso, eu gosto muito. Eu quero mais disso para minha vida. E também aqui é um momento muito bom para você começar a se conectar com a sua intuição, né? Com o Criador. A sua intuição vai começar a te dizer, faz mais disso. Jaque, tenta aquilo. Aí você vai, escuta e tenta. Nossa, eu amei. E assim, gente, uma coisa que eu quero deixar aqui claro pra vocês, que é uma coisa que me paralisou por muito tempo, é que eu achava que eu tinha que ser muito boa em uma coisa pra eu poder fazer ela. Não, gente. Se você tá com vontade, se é aquilo que realmente o seu coração tá pedindo. Nossa, eu sou péssima em pintar, mas eu tinha muita vontade de pintar. A gente vai lá e pinta. E tenta, sabe? Você pode se surpreender muito. Enquanto você ficar só naquele e se, você nunca vai saber. Então, assim, você não precisa ser o melhor, o expert nas coisas pra poder começar ou tentar fazer aquilo, não. Né? Não é só as pessoas boas nas coisas que fazem as coisas, não. Se fosse por isso, não tinha um monte de cantor por brincadeiras à parte. Tipo, gente, tem muita gente que nem tem a voz dessas coisas lá e é cantor e é famoso. Só um exemplo aqui, sabe? Então, assim, você pode, se permita fazer, mesmo que você não seja o bambambam, o expert naquela coisa, né? Seja atrevido, vá lá e faça mesmo que você não seja o melhor nisso, sabe? Se permita. E eu te garanto que você vai se surpreender muito nisso. Tá, já que a gente já passou por essa fase da limpeza, nos questionamos, entendemos um pouco mais sobre nós, a gente já sabe o que a gente ama fazer, vive de acordo com as nossas empolgações. A partir daqui eu espero que você já tenha entendido que você é um ser de luz, que você é amor, que você é um com o Criador, né? Que essa é a sua essência, essa é a nossa essência.
E agora é hora de começar a viver de acordo com a nossa verdade, porque uma vez que a gente se conecta com a essência, a gente entende o que é verdade pra gente. E é hora de começar a viver de acordo com isso, né? Então, chegou o momento de ser íntegro, de ter integridade. A Gabriela Staff, maravilhosa. Quem não sabe essa mulher, gente, pelo amor de Deus, vai lá no YouTube, no Instagram, que ela é muito maravilhosa. Ela falou um tempo atrás sobre isso, sobre a integridade. O que é ser íntegro? É você viver de acordo com a sua verdade em todas as áreas da sua vida. Gente, não é fácil. Não é fácil fazer isso aqui, mas é muito necessário. Se você se encontrou com a sua essência, você tem que viver de acordo com a sua verdade, certo? E às vezes a sua verdade é diferente da outra pessoa. A pessoa está no processo dela, está numa fase diferente. E isso pode gerar alguns conflitos. Por exemplo, eu tenho que seguir meu coração, eu tenho que seguir a minha verdade, o que é verdade, dentro do meu trabalho ou dos meus estudos. Mas eu acho que o meu pai e minha mãe não vão gostar muito disso. Então não vou fazer não, vou fazer o que meu pai e minha mãe quer exatamente e vou deixar essa verdade aqui escondida só pra mim e não quero conflito com ninguém, não. Assim, gente, eu não tô falando pra você brigar com ninguém, claro, mas entenda que ao fazer isso, a querer agradar todo mundo, você vai estar se traindo a sua essência, traindo a sua verdade. Então, tem um momento que você vai ter que fazer o que você acredita realmente. Mesmo que outras pessoas não vão concordar com a sua decisão. Tá tudo bem, é a sua vida, é o seu processo. Né? A outra pessoa tem a vida e o processo dela, e quem te ama realmente vai ficar e vai te entender. Né? Se é isso quem você é de verdade, as pessoas que te amam, elas vão te aceitar. Né? E ao ser íntegro, você vai começar a perder o medo de mostrar quem você realmente é. Né? Porque você tá ali tão conectado, vive tão com a sua verdade, que tipo assim, pouco importa se a pessoa X ou Y não vai te aceitar ou não vai concordar com você. Você tá bem com você mesmo. Né? Você tá bem resolvido e você entende que cada um vive de acordo com a sua verdade. Certo? Já que agora eu já tô muito feliz, já me entendo melhor, vivo de acordo com a minha verdade, sou uma pessoa íntegra. Agora é hora de deixar o seu sol brilhar assim pra todo mundo, né? É hora de você começar a cumprir a sua missão. Na verdade, você já pode começar muito antes, né? Já a seguir a sua missão, se você já souber. Mas assim, eu acho que você vai começar a estar muito mais alinhado com essa sua missão agora. É hora de servir. Isso mesmo, gente. A gente não vê aqui só a passeio. Eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que todo mundo tem esse propósito de servir de alguma forma. Né? Não precisa ser nada muito grandioso, gente. Às vezes a gente tá servindo ali, sendo mãe, né? Dando atenção para os nossos filhos, vivendo o presente, enfim. Ajudando as pessoas a estar ali conectadas com o presente. Tem várias formas de cumprir a nossa missão e de servir, certo? Você vai encontrar a sua e muito provavelmente nesse processo ela vai ficar cada vez mais clara. Né? E muitas pessoas sentem a necessidade de compartilhar, sentem essa vontade de ajudar as outras pessoas dessa forma. Né? Você pode começar, tem gente que começa ali no comecinho do processo, já vai contando as suas mudanças, vamos dizer assim, né? Eu demorei alguns anos, o meu processo começou há uns 5 anos atrás, e só agora eu me sinto confortável para começar a compartilhar com vocês, mas cada pessoa é diferente, certo? Então, é isso, pessoal. Eu sei que ficou um pouco longo, né? Falei várias coisas aqui, mas é que eu achei importante falar sobre todas essas etapas, inclusive essa etapa aqui agora, que não é nem tanto do resgate, é como se fosse um pós-resgate, né? Mas que eu acho muito importante também. Essa questão de fazer a sua missão, de servir, de ajudar o próximo. E claro, você pode fazer isso durante todo o processo, né, gente? Não é uma coisa que é só no final, mas no final tudo isso vai ficar mais claro pra você, certo? E assim, gente, sem esquecer durante todo esse processo de viver no agora, de viver no presente, né? Fazer o que você ama e seguir as suas empolgações, diz muito disso, de você viver o agora, porque o agora é a única coisa que a gente tem. Então, passe por esse processo sem esquecer da vida e sem esquecer de que você tem que estar no agora, porque agora é a única coisa que nós temos, tá certo? Então, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigada por estar aqui, por ficar até o finalzinho, né? E por você estar se abrindo para esse conhecimento, por você estar buscando, né, ser esse ser humano, essa pessoa melhor, certo? Um beijo para vocês, tenham uma semana incrível e eu vejo vocês no próximo episódio.